Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê e daqueles, onde fazemos uma pequena viagem ao passado para tentar entender melhor o presente e se preparar para o futuro. E qual é o tema? Bom, antes de falar sobre isso, quero abrir o vídeo trazendo informações bem rapidinho sobre a Mind. Entraram aí com ação contra a Revista Oeste, perderam. Depois eu quero falar com vocês sobre Davos, também falar bem rapidinho. Quero comentar a fala de um ministro, quero comentar um pouco sobre a fala do Milei e quero comentar sobre uma fala que talvez possa falar, que é o início do nosso dossiê. Normalmente tem uma postagem que eu vejo e falo, nossa, sabe, liga o sentido aranha. Eu vi essa postagem. No primeiro momento, ela não ligou o sentido aranha. Eu falei, olha a agenda que a turma do Boulos está defendendo, lá sendo repercutida no Fórum Econômico. E eu tava passando ontem pela rede social e eu vi que uma pessoa deu RT em outra pessoa e tinha tudo a ver com Boulos. Eu falei, opa. Aí, sabe, aí eu fui olhar umas coisinhas, falei, meu Deus, olha como as coisas se conectam, olha como as coisas se conectam. E como vocês podem ver ali, temos o Boulos, um cartaz atrás dele, né, não vai ter Copa. Temos que voltar para o passado. O Boulos é uma das grandes lideranças da esquerda brasileira, vai ser o candidato a prefeito da maior cidade deste país em termos de população e economia, que é a cidade de São Paulo. E como é que esse rapaz surge? Vocês sabem como é que o Boulos surge na política? Como ele ganha destaque, qual foi o contexto da época e por que isso é importante e mais. Eu até já adianto para vocês. Guilherme Boulos é literalmente uma réplica de Fernando Henrique Cardoso. A mesma forma, com os mesmos atores que financiaram o Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ver essa fórmula ser replicada no Guilherme Boulos. E aquele final que tá ali a foto de Bolsonaro, o Dilma e o FHC, não é aleatório, é o arremate final pra gente fechar essa história e vamos começar. Bem rapidinho aqui mesmo, Sam Puncher, coloque um pedaço da decisão. A Mind entrou na justiça, tentando tirar do ar publicações da Revista Oeste, que associavam a agência a fake news que vitimou o caso Jéssica Canedo. Eles também pediram a suspensão do perfil no Instagram da revista. Os pedidos da liminar foram negados. A Revista Oeste, obviamente, comenta sobre isso e tá ali, ó. Juíza nega pedido de censura da Mind contra a Oeste. Revista se tornou alvo da agência depois de publicar reportagens sobre a tragédia da Jéssica Canedo, de 22 anos, que foi alvo de alvo de difamação de perfis de fofoca. O engraçado é que ações concretas, principalmente em relação ao garoto do blog, a gente não tá vendo ser tomada, né? Mas deixa lá. E aí, só para trazer aqui uma atualização para vocês, a turminha tá começando a retaliar. Mas vamos lá. Seguindo aqui na linha, não sabe onde colocar no vídeo, mas eu queria muito comentar sobre isso. E eu acho que tem até a ver com o que a gente vai falar sobre o Guilherme Boulos. Tem até a ver com o Fórum Econômico, que é um local, né, um congresso que no final do dia eles querem exportar agendas para os mais diversos países. Eles vão lá, eles debatem. Você não elegeu nenhuma daquelas pessoas. Pelo menos a maior parte delas você não elegeu. Óbvio que tem alguns políticos lá representando. Só que eles querem te impor regras de cima para baixo, porque eles são os mais bonitos, mais cheirosos, e eles são amigos lá do Klaus Boca de Mosquito. E aí, ao longo deste ano, nós já fizemos alguns vídeos, trouxemos alguns grandes exemplos de como funciona a importação de agendas, que a imprensa nacional tem um papel assim de destaque. Eles pegam algo que principalmente essa turminha globalista, essa turminha woke anda promovendo, e eles trazem para os seus jornais para vender para a população. Inclusive já mostrei vários comentários, né, de leitores que lê a nota e depois termina, meu Deus, isso aqui é muito preocupante, e você começa a penetrar com esta agenda dentro da sociedade brasileira. Essa daqui eu acho que vai numa linha similar. A Folha de São Paulo escolheu a dedo aí um psicanalista. Ele essa manchete: a ideia de nunca desistir é fascista. Se você não desiste, qual o objetivo de uma matéria como essa? Qual o objetivo desse tipo de ideia? É, no final do dia, criar pessoas que desistem fácil. Eu falo, não é assim, é que vocês têm que saber a hora de parar. Não. O objetivo final é criminalizar quem trabalha duro e quem se esforça. Para Phillips, a literatura dos heróis mostra que a persistência pode levar à tragédia. O herói trágico não desiste, ele não aprende a desistir apesar dos males causados a ele e aos outros. Cara, ele é um herói. E eu acho que se ele termina como herói, eu acho que significa que ele venceu ao final de tudo. Diz a entrevista, a ideia de nunca desistir é fascista. Aí,
nessa mesma bate-papo com a Folha de São Paulo, vivemos em uma sociedade que temos que valorizar que a vida vale a pena ser vivida. Não? Não é para valorizar a vida? Poucas pessoas querem parar de viver? Tirar a própria vida? Mas para elas, a vida é insuportável. Você tá entendendo o ponto que tá chegando? Você tá entendendo o tipo de agenda que a Folha de São Paulo tá tentando implantar? Se você não quiser mais viver, não tem problema não. Vá. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isto é um total absurdo. Isso daqui é muito pior do que qualquer abolição do Estado Democrático de Direito. Você tá tentando fomentar o fim da sociedade. Mas aqui pode. Aqui pode. Aqui pode. Isso daqui depois acontece alguma coisa tipo a tragédia da Jéssica, aí não digo nada. Mas vamos lá. Vamos falar rapidamente sobre Davos, que vai nos conectar ao Guilherme Boulos. Estou acelerando que tem muita coisa para comentar no vídeo de hoje. Em Davos, o ministro e atual presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, diz que preocupação com segurança pública precisa ser incluída na agenda progressista. Pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. Eu acho que ele falou isso daqui pensando na Miriam Leitão. Eu acho que ele tá pensando na Miriam Leitão. Porque assim, o Barroso ele podia falar só o seguinte: não, segurança pública é importante. Temos que garantir a segurança pública. Só que aí virou meme no Brasil a Miriam Leitão. Porque tudo que acontece, ela mete o pobre no meio. O preço da gasolina sobe, pobre não come gasolina. Inflação sobe, pobre não come inflação. Aluguel sobe, pobre não come aluguel. E ela fica nesse. Ela virou meme. Ela virou meme. Por causa de sua defesa absurda e passapanista do Lula. Acho que o Barroso pensou nela e falou: vou falar o que o pobre precisa. Que é pra avisar pra Miriam Leitão que ela não pode ficar batendo na segurança pública, que tá demais. Estamos virando piada nacional. Isso prejudica o nosso próprio poder. Aí, outro ponto que eu acho muito intrigante. Eu acho que é um atestado tipo José Disseu, que vai a público para falar, seria uma autocrítica, a gente tá tomando 1-0. Imagine o quão ruim não estão as coisas no Brasil para a turma da esquerda estar debatendo sobre segurança pública e contando para o mundo que o Brasil fracassou. Porque isso aqui é um atestado de fracasso. Esse daqui é um atestado de fracasso. Se você tá levando um problema à frente, é que esse problema existe, principalmente no seu país. Tá mostrando, segurança pública no Brasil saiu totalmente de controle. E eu não acho que a esquerda tem solução para isso. Não tem e não vai ter. Mas vamos lá. O Milei fez um discurso que eu duvido que algum de vocês ainda não tenham visto. Fiquei feliz, de verdade, com esse discurso do Milei. Recebido no Fórum Econômico, né, como alguém que infundia um novo espírito em prol da liberdade econômica, Milei afirmou que o Ocidente está em perigo por causa de ideias socialistas, abraçadas por líderes globais. É um termo genérico, mas eu concordo grande parte com ele, principalmente quando ele fala sobre o Ocidente, que você pega a Europa, você pega os Estados Unidos, você pega a América Latina, você vê essas ideias, que acho que também se poderia falar, acho que até melhor falar, os wokes, né, essas ideias identitárias. Eu acho que elas estão desvirtuando as relações de mercado, trabalho, sabe, de família, união, religião, educação. Está sendo bem prejudicial. Você olha para alguns locais no planeta, os países estão avançando, estão se desenvolvendo, a indústria está crescendo, a qualidade de vida das pessoas está melhorando, o QI está aumentando. E você olha para o Ocidente e você vê que está tudo dando errado. As únicas coisas que aumentam são os indicadores do fracasso, né? O aumento da insegurança, o aumento da inflação, o decrescimento do PIB. Mas enfim, fiquei realmente contente com essa fala do Milei. Eu espero de coração, mas mesmo, que dê muito certo a Argentina para passar aquele recado, porque colaram a pecha nele de direita. Colaram a extrema direita, o ultraconservador, não conservador não, né? Ultraliberal. Espero que dê certo, que é pra galera lá no Brasil falar: cara, olha só, né? O Milei, né? Diziam que ele era amigo aí de Bolsonaro, lá tá dando certo, né? Talvez o Brasil tá dando errado exatamente que a gente colocou o Lula. Mas, vamos dar uma olhada. E aí que as coisas começam pra valer pra gente. Estava eu ontem, nem tinha dormido ainda, né? O meu ontem, que era muito pra vocês também, era de manhã pra vocês. Pra mim era de noite. Não tinha dormido, tava
né, comendo alguma coisa. Olhando aqui no celular, eu me deparei com essa postagem. Aí eu mandei pra mim mesmo, né, como gosto de fazer. Na verdade, isso aqui é até DRT. E ainda mandei pra mim pra ter certeza que eu nem esqueci de olhar depois. E botar em vídeo. Lá no Fórum Econômico, a turma não tá discutindo os painéis de destaque, a inclusão no rol aí das prioridades do planeta, o crime de ecocídio. Ecocídio. Eu falei, não é possível isso. E o cara ainda faz o resumo aqui, ó, o Eleva Brasil. O orador do Fórum Econômico afirma que a agricultura e a pesca, ou seja, produção de comida, né? Agricultura e pesca, você não vai comer, só ecocídio. E exige que sejam reconhecidos como um crime grave. E aí? Você vai comer como? Eu não sei. Eu acho que o Klaus. Eu acho que até sei. O Klaus aí tem uma sugestão pra você. Um hambúrguer de mosquito. Ó. Hambúrguer de mosquito? Uma linguiça de barata? Ave Maria, que gostoso. É o que o Klaus quer que você coma. A Marina não vai se opor. E aí, quando eu vi isso, eu falei, rapaz, ó, e pensar que isso daqui já tá avançando no Brasil. Mas desde o ano passado. Mas não é assim, não é um avanço como o RA, o preconceito ambiental da Aniele Franco. Não. É um avanço real, concreto, a nível legislativo. Aqui é a página 263 do Atlas de junho. É a primeira nota do tema Agenda SG Amazônia e que o primeiro subtema é Lulismo Verde. Aí, só para ver aqui qual é a página. Quem quiser dar uma olhada lá, é mais aprofundada. Inclusive, essa nota no Atlas de junho aparece em outro contexto, quando eu trago alguns debates lá, resgato alguns textos antigos. Mas, enfim, projeto de lei prevê crime de ecocídio para punir culpados por desastres ambientais. Proposta criada por entidades ambientalistas e encampada pela bancada do PSOL, foi inspirada em legislação já vigente na União Europeia. Tá vendo a importação de agenda? Não é só o consórcio colocando notinhas. Pessoal. Tinha que ser os aliados do Lula. O Globo relatava que o projeto que buscava avançar no Congresso, né, aspas, um grupo de deputados federais e ativistas ambientais pretende protocolar nesta segunda-feira um projeto que prevê, né, a criação do crime. Ainda com, né, absurdo, era um negócio extremamente subjetivo, pode pegar até 15 anos de cadeia. Aí, quem é um dos signatários desse projeto? Em comunicado à imprensa, o deputado federal Guilherme Boulos, que subscreve um novo projeto, também cita o argumento da intimidação como motivo para encampar o projeto. E o pessoal ainda queria que a corte de Haia julgue tudo. Aquela corte que o Lula fingiu não conhecer. Aí eu falei, rapaz, ó, e tá lá no Fórum Econômico, a agenda do PSOL, né? A turma que trabalha contra o Brasil. Só que eu falei que não foi uma postagem que gerou esse dossiê. Eu vi essa postagem ainda antes de dormir. E aí, ao longo do dia, tava lá no Twitter e apareceu um RT pra mim. E um perfil que eu até sigo. O Aldo Rebelo, deve conhecer o Aldo Rebelo, tem um bigode também, é careca, eu não sou careca, sou mais bonito. Ele deu RT na Gringa Brasília, que é uma matéria ali da Folha de São Paulo que diz assim, ó, filiado ao PDT, Aldo Rebelo tira foto com o Nunes e diz que não tem como apoiar o Boulos. Ex-deputado era ministro do esporte quando o pessoalista liderou o movimento Não Vai Ter Copa. Vocês lembram desse movimento? Eu lembrava muito por alto. Agora eu já sei umas coisinhas a mais. A gente vai falar sobre isso. Eu olhei assim, né? Eu falei, pô, o Aldo Rebelo deixou claro que não tinha como apoiar o Boulos por causa disso. Deve ter uma coisa aí. Aí a gringa fala, muito bom, viu? Não Vai Ter Copa, citado como motivo para não votar em Boulos. E para quem não sabe, o Não Vai Ter Copa que Boulos liderou foi um movimento político financiado pela Fundação Ford. Eu falei, peraí. Agora você está me deixando interessado. Que história é essa? Fundação Ford tá virando nossa queridinha. Sabemos que foi quem financiou o FHC, como é que FHC surge, né? Cresce lá com o Sebrap. Olha só, rapaz. A gente já falou da Fundação Ford do Lula, né? A gente já falou disso no passado, mas não quero botar o Lula ainda na equação. Porque eu acho que esse caso, ele assemelha muito mais a atuação do FHC. Eu fiquei assim, né? Falei, mas nossa.
Aí, como eu vim fazendo nos últimos dias, né? Eu fui lá na mãe dos burros, porque o pai dos burros é o Google. Aí eu fui lá na dona Wikipédia. Aí ver lá o que tá falando do Boulos. Falei, "Pai, realmente, de onde é que o Boulos surge, né? Beleza, o Boulos era lá do MTST, tocava o terror, mas como é que esse rapaz surge na sua militância? Na própria Wikipedia. Tem lá um subtema, né? Militância política. A juventude, né, o Boulos engajou-se no movimento estudantil em 97, aos 15 anos. Ingressou no movimento estudantil brasileiro como militante da União da Juventude Comunista em 2002. Ingressou no movimento dos trabalhadores sem teto. Ficou conhecido em 2003, quando participou da coordenação da ocupação de um terreno da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Voltou a ter visibilidade na imprensa em 2014, na esteira das mobilizações sociais em torno da Copa do Mundo, em especial da ocupação a Copa do Povo, realizada pelo MTST no início de maio. Em junho do mesmo ano, tornou-se colunista semanal do site do jornal Folha de São Paulo, onde ficou até março de 2017. Olha só, né? O Boulos vira um agente político de destaque e está aí até os dias atuais. O que pariu o Guilherme Boulos foi eventos relacionados à Copa do Mundo no ano de 2014. Por mais que ele já tivesse no MTST. Falei, rapaz, que interessante, né? E aí, eu fui dar uma olhada lá na tal pesquisa sobre o Boulos. É um material que a Gringa Basília fez em 2021 e, obviamente, né, eu fui cavar algumas coisinhas a mais para poder complementar e eu acabei achando algumas coisas muito interessantes que nos ligam não só ao Boulos, mas a outros políticos que trabalham e operam no Brasil e que, inclusive, têm ligações com a turma, né, da Fundação Ford e o PSOL. Aí veja só, pesquisa não vai ter Copa. O objetivo será estabelecer se houve interferência financeira externa. O meu objetivo aqui com vocês é analisar se Guilherme Boulos é uma reprodução de Fernando Henrique Cardoso versão invasor de terras. Fernando Henrique Cardoso é aquele cara que apareceu no Brasil e ganhou destaque depois que a Fundação Ford começou a investir $180 mil nele em 1969, quando ele abriu lá o Sebrap, junto com Celso Laffer, também uma família riquíssima no Brasil, né? A família Laffer-Clabin. E desde então, Fernando Henrique Cardoso nunca mais desapareceu, mas também com um patrocínio desse, né? Aí é bom demais. Mas vamos lá. Aí ela coloca lá, esse aqui é o primeiro tweet dela. Não vai ter Copa, né? O embrião de tudo, em tese, se dá no Fórum Social, junto com o Comitê Popular da Copa e Fundo Brasil de Direitos Humanos, que teria ligação com a Fundação Ford. Ela coloca aqui a imagem. Ó. O embrião Não Vai Ter Copa surgiu no Fórum Social Urbano em 2010. Estavam ali presentes os principais articuladores do movimento. Logo em seguida, é criado o Comitê Popular da Copa, que irá liderar uma mobilização. Em 2012, o Comitê Popular da Copa recebe financiamento do Fundo Brasil de Direitos Humanos, uma ONG que foi criada com financiamento da Fundação Ford. Aí, tá aqui, ó, Fórum Social Urbano, 2010. Presentes, Action Aid, que a gente comentou agora, nessa semana, nosso dossiê histórico, né? Arnes Freire, ou Freire Arnes, eu não lembro agora qual foi a ordem que eu coloquei, mas que a gente fala, a gente lembra passado, como é que surge esse termo RA, a gente olha, inclusive, como é que o Paulo Freire, ele ganha destaque quando vai trabalhar para o CEMI, Conselho Mundial de Igrejas, já estava em Londres, foi trabalhar em Harvard, sempre alguma força internacional dando apoio para as lideranças da esquerda. E aí o Action Aid aparecia como um dos grupos que vinha tentando enfiar no Brasil essa narrativa do RA, né, o preconceito ambiental, que quem está por trás, né, foi uma das diretoras executivas, foi a Ana Toni, que atualmente é secretária do Clima do governo Lula, fundadora do Instituto Clima e Sociedade, que recebe dinheiro de várias fundações, inclusive da Fundação Ford, financia projetos como MST, a Uni, e está fazendo muita maldade. Instituto Polis, PSOL, já estava desde lá, Redes da Maré, a gente vai falar sobre eles. Observatório das Metrópoles, também vamos falar sobre eles. DDH, eita, esse grupo aí aprontou, viu? E tá ali também um cara chamado Christopher Gaffney. E a volta também dele. Inclusive tem uns pedaços da thread que eu nem trouxe, porque aí já entra num âmbito assim, muito conspiratório. Mas tá ali, isso foi em 2010. 2011, Comitê Popular, Copa e Olimpíadas, eles lançam um dossiê.
mega eventos e violações de direitos humanos no Brasil. Desde o Fórum Social Urbano, em março de 2010, um conjunto de organizações é discutindo estratégias para enfrentar o modelo excludente, motivada pela construção da imagem de cidade global para os mega eventos esportivos. Aí, esse pessoal aqui, Comitê Popular Copa, vem por lá, a Fundo Brasil de Direitos Humanos, em 2012, os projetos que eles apoiam, junto aqui com a Fundação Ford, Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, exatamente esse. Comitê Popular da Copa Porto Alegre, Comitê Popular da Copa São Paulo, Comitê Popular dos Atingidos pela Copa Belo Horizonte. E olha só, olha outro projeto já em 2012. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, olha, o grupo do Boulos. Já estava recebendo apoio em 2012, apoio da Fundação Ford. Fundação Ford Conectas ANCOP, Articulação Nacional dos Comitês da Copa. E vejamos. Em 2012, a Fundação Ford faz uma doação de $1 milhão para a ONG Conectas Direitos Humanos. E a diretora da Conectas, Malak Popovic, vai fazer assessoria ao Fundo Brasil de Direitos Humanos. Vale notar que, nessa época, o vice-diretor de projetos do Fundo Brasil, esse fundo aqui vermelho, era o Átila Roque, que, pelo menos até 2022, o Átila Roque era o presidente da Fundação Ford no Brasil. Ela coloca hoje, diretor-geral da Fundação Ford no Brasil. Um dos editais do Fundo Brasil em 2012 é a Articulação dos Comitês Populares da Copa. Aí tá aqui, Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. É o Átila Roque, aqui, ó. Os esforços internacionais, de tese puxando garo para ganhar para 2012. Segundo semestre de 2012, trabalho estratégico, desenvolvimento, junto à consultora Malak Popovic, que liderou uma nova perspectiva no Brasil, e PPP, junto com a Fundação Ford, até aqui, que é da Conectas. E quando você olha, a 18 de julho de 2012, a Ford Foundation deu aí uma premiação, uma ajudinha de $1 milhão para Conectas Direitos Humanos. Eita, que bacana, Conectas. A gente vai falar dela mais tarde, num contexto de Bolsonaro. Vamos relembrar umas coisinhas. Mas antes, saiba quais políticos, pessoas públicas e personalidades visitaram a Folha de São Paulo em 2022. 2022 foi o ano, inclusive, que a Financial Times revelou aquela notícia. Não, foi 2023, na verdade. Mas enfim, eu achei bacana. A Rola Khalaf, editor-chefe do Financial Times, esteve na Folha, e o Átila Roque, isso que falamos anteriormente, diretor da Fundação Ford no Brasil. A mina falou que é diretor, mas eu falei, não, tem que ter alguma coisa aqui para provar que este cara realmente é o diretor da Fundação Ford. E você vê, não vai ter Copa, Fundação Ford, já apareceu o MTST do Boulos no meio. A própria Wikipédia fala que o Boulos só aparece por causa não vai ter Copa. Enfim, Fundo Brasil de Direitos Humanos é criado com $3 milhões da Fundação Ford. Vamos dar aqui uma olhada também, O Fundo Brasil de Direitos Humanos foi criado através da doação inicial de $3 milhões da Fundação Ford. Muitas dessas fundações e ONGs, financiadas do exterior, que operam aqui no Brasil, se utilizam da pauta Direitos Humanos para dar respaldo a críticas contra o nosso desenvolvimento. A usina de Belo Monte é um exemplo. Aí tá assim, Linha do tempo do Fundo Brasil, 2003. Articulação de grupo de pessoas para construir um fundo no Brasil que captasse e doasse recursos para projetos de organizações de direitos humanos. A Fundação, aí dezembro de 2005, criação da Fundação. A Fundação Ford apoia trabalhos preparatórios para definição de formato jurídico, formas de financiamento e público-alvo, garantindo também aporte de recursos que viabiliza a criação da organização. Instituto Pro Bono e ação educativa ajudam a viabilizar os primeiros passos de implantação. A ideia se concretiza e ganha o nome de Fundo Brasil de Direitos Humanos. Aqui, a Ford Foundation, a Fundação Ford, aparece dando não só um apoio financeiro, mas aquele apoio burocrático. Deixa eu te ensinar como é que lida com a burocracia. Grava isso. Vai pulando ali, A Fundação foi criada sob a orientação de ativistas e acadêmicos respeitados e recebeu o apoio inicial da Fundação Ford por meio da constituição em seu benefício de um fundo patrimonial de $3 milhões. Isso é informação que está no próprio site do Fundo Brasil.
Em 2011, os direitos humanos foram contextualizados a partir da agenda de desenvolvimento estabelecida pelo Estado brasileiro. A construção de grandes empreendimentos realizados pelo governo, como a de Belo Monte, tem gerado impactos graves, etc. Tudo mais. Pipipi. No mesmo sentido, os planos de construção de estádios de futebol e de adequação das cidades, que serão sede dos Jogos da Copa do Mundo 2014, têm projetado impactos substanciais que ameaçam a vida de pessoas e comunidades inteiras. Eu achei até interessante. Falei, olha só, né? As ONGs sempre trabalhando contra obras de infraestrutura como Belo Monte, né? Copa, beleza, estádio. Aí, fui dar uma pesquisa sobre o Boulos, que é o nosso ponto, é o Guilherme Boulos, a cópia do FHC, e eu me deparei com isso daqui, ó. SESI, outra ONG, relatório de atividades em 2017. Você deve olhar aqui e falar, rapaz, não parece a Guajajara essa aqui, né? Parece, né? Mas a gente, às vezes não é. Às vezes não é. Parece, né? Mas acho que realmente é ela. Veja que engraçado. Isso aqui é em 2017. Quem já estava ao lado da Guajajara nos eventos produzidos por essa ONG? Aquele rapaz ali, ó, de cavanhaque, cabelo despenteado, feio, igual o tropeço da família Adams. Guilherme Boulos. Nosso Boulos. Aí que engraçado. Tá grifado ali de amarelo, né? Eu vou dar um zoom, mas dá pra ver, né? Fundação Ford e Embaixada da Noruega. Aí você vai no lido, ó. Estas duas organizações incentivaram a SESI a entrar no projeto com o Fundo Amazônia e deram um importante apoio financeiro para a contratação de uma pessoa para a equipe, consultoria especializada para a elaboração do projeto e para a realização de encontros e intercâmbios no âmbito dessa iniciativa. Você vê que assim como esse daqui, ó, né, o Fundo Brasil, assim como no Fundo Brasil que a Ford deu esse apoio jurídico, burocrático e o cacauzinho para estruturar esse fundo, a SESI disse que a Fundação Ford fez a mesma coisa por eles. Não, desculpa. A Fundação Ford e a Embaixada da Noruega. Você percebe que tem um padrão na atuação dessas ONGs internacionais? Inclusive a forma como eles apoiam, né? Ele tá dizendo, né? O Boulos, né? Tá ali, papapá. O projeto exigiu várias rodadas de diálogos e negociação entre SESI, COIAB, Fundação Ford e Embaixada da Noruega, em 2017, e um intenso processo de articulação com outras organizações que atuam na Amazônia. E aí tiveram acesso a muitas coisas bacanérrimas. E por que eu quis trazer isso? Antes de a gente voltar a falar de copo do Boulos. Quando você vai dar uma olhada na Sônia Guajajara, nossa atual ministra, trajetória política. Em 3 de fevereiro de 2018, um ano depois disso daqui, dos eventos, você já tá rodando o país com patrocínio da Fundação Ford. Eita, né? Bom demais. Igual a FHC. Sônia Guajajara foi lançada como pré-candidata a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo Boulos. Lembram disso, né? Aí, na Wikipédia da Guajajara, tem um subtema escrito controvérsias, que fala o seguinte, porque tem um vídeo dela. Em novembro de 2017, durante a realização da COP23, em Bonn, na Alemanha, Sônia Guajajara declarou que a presença da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, no evento, do qual ela era integrante, só foi possível graças ao financiamento de ONGs, como a Fundação Ford. Você consegue ver um padrão por aqui? O Boulos está rodeado pela Fundação Ford, mas ainda não chegamos nele, né? Já falou do MTST, que ele faz parte, alguns fundos, a vice que foi dele. E, engraçado, todos eles são do PSOL. Vamos continuar. Em 2012, o Fundo Brasil de Direitos Humanos financia o Comitê Popular da Copa. Vários comitês são criados. Em especial, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Coletivo Estadual do Ceará, realizar formação política, técnica e social para debater com os moradores os impactos das intervenções ligadas à Copa de 2014. Aí, né, ocupação, trabalhador sem teto. Aí eu parei e pensei, será que tem alguma coisa que nos conecte à ocupação? Porque não é invasão, a esquerda não invade, a esquerda ocupa, é com amor. Invasão é sem amor. Com amor é ocupação. Mas será que tem alguma coisa dessa ligando o MTST do Boulos? Se eu não pesquisar pelo nome do Boulos e pessoal MTST e Fundação Forte, será que tem alguma coisa nesse contexto?
Aí eu me deparei com isso daqui. Trabalho, né? Um artigo. A disputa por localização na cidade, na luta de movimentos de moradia em São Paulo em tempos de lulismo. Contribuição ao debate sobre as perspectivas da reforma urbana. Artigo aí de Rafael Borges Pereira, doutorando em Sociologia pela Fefelete, que foi a faculdade que o Boulos estudou e ainda fez também o seu mestrado. Não sei se o Boulos tem doutorado não, mas fez lá na Fefelete. A universidade da FHC também. Aí tá ali, né, o resumo. O período chamado lulismo traz avanços no campo da reforma urbana, papapá. Aí lá na frente diz, ó, as jornadas de junho de 2013, por sua vez, rompem o frágil equilíbrio político sedimentado e inauguram um novo ciclo, marcado pelo declínio da hegemonia do PT lulista, impulsiona novos agentes como o MTST a partir de outras práticas políticas e territoriais. Eu falei, pô, isso realmente é verdade? Porque se a gente para e pensa no que era a esquerda há 100 anos atrás, há 70 anos atrás, há 50 anos atrás, e no pós-2013, rapaz, as coisas mudaram muito, viu? As coisas mudaram muito. 2013 realmente foi além onde... Agora, se bem que o PT já mudou. O PT agora virou o partido woke, tá de boa, tá tudo certo, já trouxe o Alckmin, trouxe toda a diversidade possível e inimaginável. E aí o artigo segue falando o seguinte, isso aqui é só o resumo. Neste contexto, a ação de 3 importantes movimentos de moradia em São Paulo, a UMM, o MTST e a FLM, é examinada a partir do critério da localização urbana, aqui considerada como coração da RU, né, que é a reforma urbana, buscando assim relacionar estratégias políticas e territoriais. Eu vou dar um bisu. Podemos assim contribuir para um balanço histórico dos caminhos da luta pela reforma urbana, papapá, e fizemos isso a partir de uma análise da ação de 3 importantes movimentos de moradia na região metropolitana de São Paulo. São Paulo é a região do Boulos. Enfim, né? Durante o período das gestões do PT no governo federal, marcada pelo fenômeno político do lulismo, são eles: a UMM, que é a União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MTST, e a Frente de Luta pela Moradia, a FLM. Aí lá para as tantas, ele sai comentando algumas coisas. Ele está falando ali sobre a UMM, que são desses 3 grupos, e diz que a partir de 2014, o movimento realizou ainda, com apoio financeiro da Fundação Ford, projeto de formação de lideranças no tema de autogestão e de implementação de empreendimentos do MCMV, Minha Casa, Minha Vida, -é de entidade. Vejam só, a Fundação Ford estava preocupada com os movimentos de ocupação, que é com amor. E é só ajudando ainda. Não vou deixar eu te ensinar a burocracia do Minha Casa Minha Vida. Bacana essa... Você vê que tá sempre rodeando a turma do Boulos. Capaz do FHC que ter pedido essa ajuda, né? Aí, eu fui dar mais uma olhada. Falei, pô, o Boulos parece estar bem cercado aí dessa galera. Aí encontrei essa nota aqui de 2015. O Boulos agora tava ficando conhecido. Já tinha tido Não Vai Ter Copa. Guilherme Boulos. Nossas cidades são verdadeiras máquinas de produzir sem teto. A afirmação de Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores, foi feita durante a aula pública realizada no Recife por entidades da sociedade civil, dentre elas a FASE. Quem promoveu esse evento foi a FASE. Tá aqui, FASE. FASE. Quem será que patrocina a FASE? Aquela pergunta que você já sabe a resposta. Você não saber a resposta. Mas agora eu vou fazer a outra pergunta. Além da Fundação Ford, quem mais apoia a FASE, né? Porque é óbvio que é a Fundação Ford. Olha lá. Ford Foundation, a Oak, que apoia a Ana Tônia. Tá aí, né? Tá perto do petismo. O Greenpeace, Fundação Lógia Luxemburgo, Fundo Amazônia. E tem um ali que eu não sei nem pronunciar o nome. Heinrich Böll Stiftung. Eu vou chamar de HBS, porque tá aqui embaixo, né? HBS. Quem já voltar a falar desse HBS? Lá na frente, né? Coincidências. Coincidências. Você vê, põe o Boulos vai, você olha pro lado, você vê a Fundação Ford. A série específica da Fundação Ford e do Fundo Brasil para o edital da Copa do Mundo. Em 2014, o orçamento do Fundo Brasil para o edital Mega Eventos Esportivo é de R$580 mil. Aqui eu nem dei zoom na imagem, mas está aqui embaixo. Realizado também, papapá, você pode dar uma olhada na thread dela. Edital Mega Eventos, parceria Fundo Brasil e Fundação Ford.
O diretor de projetos do Fundo Brasil em 2014 ainda era o Attila Roque, que nos dias atuais, diretor-geral da Fundação Ford no Brasil, que hoje é diretor-geral da Fundação Ford no Brasil. Em 2012, agora financiado pelo Fundo Brasil, o Comitê Popular da Copa produz um dossiê, que é um roadmap anti-Copa. E tem uma listagem de várias pessoas que participaram disso. Inclusive, o Christopher Gaffney estava lá no início do ano. Eu não vou falar muito desse cara, mas a thread é interessante se você ler até o final, porque tem uns 50 tweets. Eu só vi mais ou menos até a metade, que eu estou interessado no Boulos. E a gente falou também no início, né? Mas enfim, tem o pessoal ali também do Observatório Metrópolis, mais uma galera que a gente vai voltar a falar disso. Aí, ela fala assim, ó. Páginas e sites de diversos comitês populares da Copa são criados, sob a banda de denunciar violações de direitos humanos, mas no meio, fazem campanha contra a Dilma e o PT. Aí, ó, MTST, Resistência Urbana. Independente de fazer oposição ao Dilma ou não, você vê, o MTST do Boulos estava aí. Como diz a Wikipédia, o Boulos só ganhou destaque graças à questão da Copa. Diversos dossiês contra a Copa são produzidos por várias ONGs e institutos. Todos seguiam a mesma cartilha. Tem aqui a Conectas, que a gente já falou lá no início, a gente vai voltar a falar dela lá no final, quando a gente fala de Bolsonaro. E olha quem aparece, HBS. A fundação lá que estava patrocinando o evento que o Boulos estava. Olha que coincidência, né? Dossiê Mega Eventos e Violações dos Direitos Humanos no Brasil. Tá bom. Olha aqui de novo. HBS. Copa para quem e para quê? Aí chamou minha atenção. Copa quem e para quem? A mesma manda foi repetida em livros, artigos e filmes. Aí só para relembrar, né? HBS. Tá lá no evento Boulos. No início de 2014, Guilherme Boulos, que agora lidera o movimento, lança o Copa Sem Povo. Copa Sem Povo. Copa Sem Povo. Tá ali, ó, Agência Brasil. Movimentos sociais iniciam hoje série de protestos até a Copa do Mundo. É o lançamento da campanha Copa Sem Povo, tô na rua de novo, cujo objetivo é denunciar as políticas abusivas e antipopulares em relação à Copa do Mundo, explicou Guilherme Boulos. E tá aqui, ó. Copa Sem Povo, tô na rua de novo, MST Resistência. Tá aqui, olha a resistência do Boulos, aqui o Boulos de novo. Esse Boulos, eita, ficou famoso. Pauta anticopa já estava no radar de Boulos desde 2011. Não, no ano 2011, ó, da CSP. Copa do Mundo já tem seus derrotados, por Guilherme Boulos. Aí em 2013, na Folha, protesto. Copa para quem ocupa a faixa da Avenida Paulista. Comitês populares da Copa. Aí no segundo parágrafo, disseram que depois das manifestações em São Paulo, legítimas e justas, o povo estaria com medo. Não tem ninguém com medo de protestar, diz Guilherme Boulos, integrante do MTST e do grupo Resistência Urbana. Em 2014, né? Dia 12 de junho não vai ter abertura da Copa. Falou Boulos. É voltadão, hein? Bichão. O pessoal também já vinha promovendo o Anticopa desde 2011. Lá no início da thread, a gente falou, né? De vários grupos. Dentre eles tinha até o Redes Mares, do própria turma do pessoal também. Mas enfim, né? Evento promovido pela Redes Mares em 2011 já reunia os principais agentes do movimento. Aí tem uma galera ali, tá listado, tá pequenininho. E dá pra ver de novo os patrocinadores Action Aid, que a gente falou lá no início. Agente Internacional do Brasil, Fundação Ford, né? Open Society Foundation, All Soros. Até o Soros agora apareceu. Pesquisa não vai ter Copa. O PSOL promoveu o Comitê Popular da Copa desde a sua formação em 2011. Ela vai colocando aqui várias notas, né? Em 2011, ó. Mega eventos. Quem ganha e quem paga a conta. A conta, né? Aqui é uma entrevista com Mariana Cristina Moraes da Cunha, que é psicóloga e integrante do Comitê Popular da Copa das Olimpíadas. A gente falou lá no início. Tá aqui. Várias postagens. Turma do PSOL, do Boulos, da Guajajara. O partido mais o woke do Brasil. O PT ainda não é. O PT está tentando se tornar um novo pessoal. O pessoal, vocês conhecem o pessoal. Vocês conhecem o pessoal. Aí, rapaz, essa é muito interessante. Porque vejam só. Quando eu vi isso daqui, eu falei, rapaz,
É aquela informação que eu tenho que ver com meus próprios olhos, procurar o site, porque parece muito absurdo para ser verdade. Ata postada no Fórum da Justiça aponta que a Fundação Ford organizou uma reunião em seu escritório em dezembro de 2013 para articular o movimento Não Vai Ter Copa e garantir o direito de protesto. Eu falei, o quê? Não. Não vou olhar isso daqui. Eu me recuso a acreditar que isso é verdade. Aí eu fui atrás do documento. Veja como são as coisas no Brasil. Aqui, ó. Fórum Justiça, ANADEP, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos. Relatório geral. Teve uma Assembleia Geral Extraordinária. Defensoria Pública, 2 pontos. Ação estratégica para garantia de direitos em manifestações populares. O que a turma da esquerda estava aprontando? Vejamos. Apresentação. Assembleia Geral Extraordinária, Defensoria Pública, ação estratégica para garantia de direitos em manifestações populares, foi realizada em 7 de abril de 2014 na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. O evento foi promovido pela Associação Nacional de Defensores Públicos, a ANADEP, com a parceria do Fórum Justiça. Sua concepção foi originada, não foi desses grupos, não foi esses grupos ANADEP, não, Justiça, não. A concepção deste evento foi originada da reunião Ford Foundation Copa do Mundo, Impactos e Soluções, realizado no dia 17 de dezembro de 2013, no Rio de Janeiro, promovida pelo escritório da Fundação Ford no Brasil. Nela, variadas organizações envolvidas com a defesa do direito de livre manifestação e o combate à violência estatal dividiram suas análises sobre a conjuntura de violações a direitos em manifestações populares e ações derivadas dos preparativos para a Copa do Mundo da FIFA. A gente está vendo aqui desde o início a turma da Fundação Ford patrocinando todo tipo de coisa ligada a protesto contra a Copa do Mundo, e agora a Fundação Ford faz um evento para garantir que os protestos vão poder acontecer e que o governo não vai repeli-los. E é a Fundação Ford que você vê que também está apoiando várias coisas que o Boulos está sempre lá batendo carimbo. Fora que foram esses movimentos, como está na própria Wikipedia, que transformaram o Boulos em um grande destaque. Mas não foi só na Wikipedia. A gente vai ver até uma matéria daqui a pouco da Veja. É quando o Boulos realmente ganha os destaques. E realmente foi isso. Foram esses eventos, foram ocupações, essas manifestações, mas nesse contexto da Copa do Mundo. Atividades preparatórias. Aprovado o projeto pela presidência da ANADEP, ao Fórum Justiça coube o convite de movimentos e organizações da sociedade civil identificadas com a proposta da Assembleia Geral Extraordinária e que estiveram presentes em reunião promovida pela Fundação Ford ou por ela indicadas segundo o critério do reconhecimento ao trabalho desempenhado na defesa dos direitos humanos nas manifestações de junho de 2013. Eu não sei se você entendeu o que está falando. Um evento para discutir coisas importantes, Brasil, isso, aquilo, outro. As organizações que estão sendo convidadas são as organizações que ganharam o selinho do amor da Fundação Ford. Se a Fundação Ford falou que a fundação é boa, ela vai entrar. Até os dias atuais a gente vê isso. Tem qualquer tipo de debate. Os presentes são os membros da sociedade civil. E Comissão Arnes, junto da PIB, vai ao Supremo criticar e pedir a derrubada do marco temporal. Por que eles prestam? Não, porque a imprensa validou. Você vê que no final do dia, a gente vive num país que as pessoas aceitam que a Fundação Internacional, que não faz... Eu quero saber o que a Fundação Ford fez realmente de bom pelo país, porque de maldade não faltam oportunidades. Desde a criação do FHC, e você vê como é que funciona. O pessoal realmente gosta, né? Gosta de receber umas ordens. Aí tava lá quem participou desse evento. Dentre elas estava Conectas, né? E os outros a gente teria comentado antes. Eu tô batendo a tecla desse Conectas. Queria falar algo que rolou com o Bolsonaro. Aí veja só.
Ata da reunião, Ford Foundation, teve uma ata, essa reunião lá no Rio de Janeiro, ó, dia 17 de dezembro. Aí tá lá, ata, tudo bonitinho. Aí na ata dessa reunião, tiveram as propostas. Olha o que passava na cabeça da turma dos amigos do Boulos. O que devemos focar em 2014? Há alguma relação entre as eleições, desculpa, entre as eleições, entre a Copa e a eleição, plataforma para o país? O que acontece com os comitês da Copa? A turma já estava discutindo, cara, como a gente consegue fazer algum tipo de ligação? Eles estavam querendo tirar algum tipo de proveito, óbvio, quem sabe emplacar alguns deputados. Já estavam pensando no ganho eleitoral que eles podiam ter com isso daí. E depois, olha a preocupação. 2013. Feliciano. Sabe o que é Feliciano, né? Marco Feliciano, pastor, deputado, direita, uma liderança evangélica, no meio de Bolsonaro. Lembra dessa época, Bolsonaro lá? Feliciano vai ficar até janeiro na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Ter um espaço relevante a ser ocupado. A turma da Fundação Ford estava preocupado com o Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, que estava lá com o Bolsonaro. E arrepiaram, né? Bolsonaro saiu daí. Daí, irmão, foi até a presidência da República. Aí foi a crescente, o pós-2013. Olha as preocupações que a turma já estava naquela época. Aí voltando, né? Black Blocs, FP, protestos. Tiveram na época vários Black Blocs, uma baita confusão. Já no 2013 já estava tendo isso daí. Aí ela relembra o caso que teve do cinegrafista que morreu, né? Mas enfim, ela fala do Fundo Brasil, DDDH e Sininho. Lembra que lá nos primeiros tweets da thread estavam dessa DDH? Olha que engraçado, né? Fundo Brasil, o fundo que só existe por causa da Fundação Ford. Esse fundo tem parceria com o Comitê Popular da Copa e este fundo apoiou, né, o Comitê Popular da Copa com quase 300 mil reais. Aí lembra da Sininho? Militante Elisa Quadros, protetora dos Black Blocs. É a chave para descobrir quem financia e treina os vândalos. Rapaz, saudade dessa época, viu, do consórcio. Saudade que o consórcio estava preocupado com a violência da esquerda. Aí você vê, ó. DDH, Elisa de Quadros, Pinto, Sansi. É a militante Sininho. O DDH que estava lá já no início, desde o início dessa concepção dos movimentos contra a Copa. Os caras passaram 3 anos. 3 anos. Por quê? Era um evento que ia estar todos os holofotes, o mundo assistindo. Era a chance deles brilharem. Protestos. Gaviões da Fiel. Peraí, esqueci de falar uma coisa. Cadê? Aqui, ó. Instituto de Defensores de Direitos Humanos. É isso. Este instituto tem parceria com o Comitê da Copa. Pois bem, o Fundo Brasil, que recebe dinheiro da Fundação Ford, tem parceria também com o Instituto de Defensores de Direitos Humanos, que é um instituto que estava defendendo os Black Blocs, responsáveis pelo óbito do cinegrafista da Band. Olha como são as coisas, né? Em que pé tá esse caso? Em que pé tá esse caso? O pastor já foi preso? Já foi condenado? Parece que tem umas pessoas grandes, né, por trás desse ocorrido. Protestos Gaviões da Fiel. E esse aqui é o ponto. Que tá tendo que não, teve lá em Pouso uma certa ocupação lá que ganhou muito destaque. Foi do Itaquerão. Gaviões Camisa 12 vão frente de defesa da Arena Corinthians durante o protesto anticopa. Protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto do MTST, do Boulos. Tá aqui, ó, já começou. Manifestação de copas nas redes sociais, Black Blocs com anônimos, Frente Independente Popular juntaram-se ao Comitê Popular da Copa e ao coletivo Juntos do PSOL e entidades do MTST. Se juntaram. Presta atenção nisso, ó. Black Blocs, MST, todo mundo junto, misturado, causando a maior confusão. Até 10, nem lembrar disso, mas tá ali, ó. Pra quem quiser dar uma lida. MST, PSOL, Boulos, junto com os Black Bloc.
Aí veja. Em 2018, a Veja postou a nota, relembrando uma matéria que eu não achei essa matéria versão digital. Achei a versão física. Não, o da Veja a imagem tá ruim, mas ela na internet eu até achei sim as imagens. Uma foi escrita pela Bela Megali na época. Trabalhava na Veja, agora tá na Globo, né? Promovida. A união do sem-teto com Black Blocs era a principal preocupação dos responsáveis pela segurança da Copa do Mundo, de acordo com a nota da Veja de 14 de maio de 2014. Segundo o texto, o Ministério da Justiça havia identificado uma ocupação no terreno ao lado de Itaquerão, que receberia a abertura de evento poucos dias depois. Um dos mentores era Guilherme Boulos, citado pela primeira vez nas páginas da revista Veja e atualmente é pré-candidato à presidência pelo PSOL. É a primeira vez que o Boulos aparece na Veja. Por causa da Copa. Aquelas imagens que vocês viram depois, aquelas clássicas do fogo no fundo, as labaredas de fogo, é o Boulos. Tudo nesse período. Essa foi a mensagem. Essa foi a matéria de 2014. A manchete era conhaque, mortadela e bolos. Olha que a galera que ia, ganhava um pouco de mortadela pra tomar um conhaquezinho digestivo. Olha. Cara, rapaz, aprendeu com o Lula, só pode. Mas vamos lá. Guilherme Boulos, vínculo com o Fundo Brasil. E aí ela mostra que, mesmo depois que a Copa acabou, o Boulos continuou tendo proximidade com a turma da Fundação Ford, né? Através do Fundo Brasil. A gente falou lá da fase, que foi também, né, patrocinada pela turma da Fundação Ford. E qual é o grande ponto de tudo isso daqui? Tá, beleza, vemos no passado, relembrei aqui algumas coisas da época, poxa, eu não sabia de nada disso, interessante, vejam só. Alguns pontos. Primeiro deles, antes de entrar aqui no próximo. Eu acho que fica claro que diversas coisas que acontecem no Brasil, elas não são orgânicas. Elas não são preocupações reais. Na maior parte do tempo, são ONGs que são apenas agentes sem cérebro. As ideias sequer partem da cabeça dessas ONGs. Vocês veem que realmente, no Brasil, assim, nos mais diversos campos de atuação, sempre tem alguma ONG promovendo algum tipo de agenda que ela no final do dia está sendo paga para fazer isso. E paga por quem? Por esses grupos internacionais. Aí agora, vamos entrar aqui nesse final, que tá foda desses três. Aqui é para relembrar o que a gente já falou ao longo do vídeo. Será que o Guilherme Boulos, eu sei que o pai dele é um cara bacana, a mãe também médicos, tem um dinheirinho, né? Ambos médicos, casal de médicos, tem um dinheirinho. O Boulos tinha uma condiçãozinha, mas será que o apoio da Fundação Ford, desses grupos internacionais, também não foi crucial para o Boulos se tornar o que ele foi? Aí aqui tá a nota para relembrar de 3 de janeiro de 1995, o terceiro dia do primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso. O jornal Tribuna da Imprensa repercute em suas páginas a seguinte manchete: ironia na Fundação Ford, onde a nota fala sobre, nas páginas de economia do New York Times, destacaram, né, algumas coisas, etc, tudo mais. E aí, o New York Times, né, o jornal, conta ainda um episódio ocorrido em 69, envolvendo o FHC e o ex-funcionário da Fundação Ford, o Peter Bell. Se agora era o Ariel, né, o diretor-geral da Fundação Ford, o diretor-geral da Fundação Ford no Brasil em 69 era o Peter Bell. Saboreio hoje a ironia que fui pressionado pela Embaixada dos Estados Unidos a cortar recursos da fundação destinados ao grupo que o senhor Cardoso estava criando. A embaixada alegava ser ele comunista, sem futuro no Brasil, disse Bell, hoje presidente em Washington do Diálogo Interamericano. O grupo a que se referiu é o Centro Brasileiro de Análises e Pesquisas, o SEBRAP, que ajudou a implementar diversas agendas, fomentar o debate de pautas que eu acho que não é do interesse dos brasileiros. Será que existiria Fernando Henrique sem esse dinheiro da Fundação Ford? Aí, no mês de dezembro, fizemos um dossiê que a gente se deparou com
alguns dossiês. Um dossiê que continha dossiês do SNI, Serviço Nacional de Informações. Esse daqui, na verdade, foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores, Divisão de Segurança e Informações, onde, aqui a difusão foi via SNI, lembrava. Onde eles, na época, estavam observando de perto o que é que Lula estava fazendo nos Estados Unidos. Aí você vê, nos Estados Unidos, Lula foi no Council of the Americas, o grupo foi fundado pelos Rockefeller, e o Lula foi se encontrar em 89 com o Peter Bell. Esse senhor que a gente acabou de falar, mas que na época era vice-presidente do Diário Interamericano. É como assim? É como assim? Você vê que existe um padrão? Você vê que existe um padrão no que acontece no Brasil? Que as tais grandes lideranças de esquerda que vão lutar pelo povo, no final do dia de povo eles não têm nada. Eles sequer trabalham pensando no Brasil. Sequer eles pensam no Brasil. Sequer a gente não tem nem Brasil na equação. Aí é fácil, né? Aí é fácil ganhar espaço. Aí, olhe para as agendas do Lula. Olha tudo que o Lula vem fazendo. As pessoas que o Lula indica para diversas posições do seu governo, como Marina Silva, como a Ana Toni. Será que isso é uma coincidência? Será que em dezembro de 2022, ainda da transição, quando numa live do Brasil 247, o maior portal lulista, né, que existe, uma live que quem era o host e também um dos comentaristas, foi uma live entre duas pessoas. Um comentarista era o Pepe Escobar, falando da questão geopolítica, do que poderia vir, os desafios para o governo Lula. E o outro, que era também comentarista e apresentador, era o Elias Jabbour, que está com a Dilma lá no Banco dos BRICS. E o Elias Jabbour falava que tinha pelo menos um membro da Open Society Foundation em cada um dos grupos da transição do governo Lula. Será que isso é coincidência? Eu não consigo acreditar que é coincidência. Porque a história de vida do Lula, do FHC, do Paulo Freire, do Guilherme Boulos, ela é rodeada por esses grupos. As agendas que eles defendem, as agendas que eles tentam implementar. Quando você vê agora, lá no início do vídeo, que a gente falou do ecocídio, né? O pessoal que apresentou. O Boulos é um dos signatários. Na reforma tributária, vou dar uma pausa aqui para abrir, mostrar em vídeo. Mostrar em vídeo, peraí. Aí você vê, a reforma tributária, um dos artigos que a gente bateu muito na tecla, foi a inserção, não estava lá na PEC 45 nem na PEC 110, que eram os dois projetos originais da reforma tributária, não estava a modificação do artigo 43. E aí, na época, a gente discutiu sobre isso, fui atrás para ver quem foi que apresentou essa emenda do artigo 43. Tá ali. Jandira Fegali, Wapichana, Molon, André Figueiredo, Ivan Valente do PSOL, Tadeu Alencar. Todo mundo do PT e do PSOL. A famosa bancada dos Soros na Câmara. E o artigo 43 falava sobre o quê, ó? Isenções, reduções, papapá, pipipi. Enfim, eles querem mudar a forma como eram concedidos os subsídios e incentivos aí durante a reforma. E aí, eu mostrava, isso aqui a gente comentou em julho. No início do mês de julho foi um dossiê na época, né? A entender as raízes da reforma tributária, fazendo comparações, etc. E aí, na época, eu mostrei, ó, 6 de setembro de 2002. Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário. Recomendação técnica, né, do Brasil. Que era um documento produzido pela turma do governo na época. Aí, era um documento que falava sobre reforma tributária, já estava falando de coisas, equilíbrio ecológico. Em 2002, a turma da esquerda já falava disso. Aí era esse trabalho, né, na introdução dele, já cita Thomas Malthus, Karl Marx. E aí, em 2002, um dos caminhos para atingir os seus objetivos políticos que a esquerda apontava era exatamente a modificação do artigo 43. Né? Parágrafo 2. Item 3. E o que foi que
A bancada do Jorge Soros apresentou na emenda uma modificação do artigo 43, no parágrafo 2, do inciso 3. Vocês estão entendendo? O que é que a Marina Silva, a gente comentou no vídeo ontem, ela destacou que a turma lá em Davos estava olhando com bons olhos a reforma tributária. Foi assunto em Davos. Não foi uma reforma tributária a favor do Brasil, gente. É uma traição nacional. Essas pessoas odeiam o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Eles estão trabalhando contra o Brasil. Não é nem a favor, é contra o Brasil. Essas pessoas odeiam a nação. Aí, voltando. Voltar para Capoto. Voltando lá. A gente comentou no vídeo ontem, no final do vídeo ontem, que o Sleep Giants Brasil recebeu na conversão, assim, algo em torno, né? Elas por elas, 2,4 milhões. De duas. Isso daqui só de duas ONGs. Uma, a Open Society Foundation do Soros. E a outra, a Fundação Ford. Tem algo meio ruim aqui, né, acontecendo. E aí eu tinha colocado ali a foto de Bolsonaro. Agora que eu pegar no coração de vocês. Pra você ver se vocês compram a minha tristeza e o meu sentimento de preocupação. Que é o seguinte. Ano passado, 2023, em junho, o Financial Times soltou aquela nota, né? Como o amigo Biden, Partido Democrata Americano, país muito democrático, né? Ele garantiu a democracia no Brasil. E na época a gente comentou muita coisa. E esse tema, né, mostrando as movimentações, foi uma coisa que nós comentamos quando aconteceu, mas desde o início, desde março de 2022, nós já estávamos falando sobre isso. Mas antes de mostrar a nota de março, veja esta nota. Entidades terão encontro com parlamentares dos Estados Unidos para tratar de risco de golpe no Brasil. A comitiva vai incluir artigo 19, Comissão Arnes, Conectas. Quantas e quantas vezes nós falamos da Conectas ao longo desse dossiê? Quantas e quantas vezes, inclusive, mostramos como a Conectas tem ligação com a Fundação Ford? Greenpeace, a BGLT, a PIB da Guajajara, Geleds, Limeresol, Conac, entre outras. A viagem está sendo organizada pelo WO, Washington Brasil Office, e de acordo com organizadores, tem como objetivo tratar das ameaças ao processo eleitoral brasileiro. E esse daqui já era o segundo passo. O primeiro passo, a gestação, foi aqui, ó, em março. A gente comentou isso daqui antes do mês de março acabar. Congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos à eleição. Organizado pelo recém-criado Washington Brasil Office e pelo Washington Office of Latin America, o encontro informou e alertou integrantes do Poder Legislativo estadunidense sobre, né, o que o Bolsonaro estava fazendo para o eleitoral. Meu Deus! Além de representantes da Comissão Arnes, que estava aqui, também falaram Denise Dora, da Artigo 19, que também estava aqui, e, olha ali em vermelho, o Alberto Cantalice. A gente já falou dele algumas vezes esse ano, né? Alberto Cantalice é o presidente da Fundação Perseu Abramo, a fundação oficial dos intelectuais do PT. Do PT, não é que o PT gosta, não. É a fundação, né, da mente, da mentalidade petista. Agora, eu acho que vocês ficam muito putos da vida com o que aconteceu ao longo de 2022, eleição, etc, tudo mais. E eu acho que vocês são patriotas. Vocês estão preocupados com o Brasil. E aí, eu quis terminar mostrando isso daqui para perguntar a vocês o seguinte. Eu tenho total convicção que a liberdade no Brasil tá cada dia pior. A gente também vai comentar. A gente veio observar. A gente acabou de falar, né, dos Sleep Giants. O Conda com a esquerda, com a Mate, ok? Vamos aí as oportunidades que foram utilizadas no ano passado para tentar emplacar essa pauta de regulamentação das redes e vai voltar. Pode ter certeza que a imprensa vai cavar uma falta, vai jogar para criar o assunto de novo. Mas será que a gente também não tem que começar a se preocupar com essas movimentações internacionais? Será que se na década de 60
já tivesse uma lei no Brasil que lidasse com, sabe, essa questão, né, de patrocínio internacional a grupos nacionais, tivesse assim, para tentar trazer um pouco mais de... Pera aí, irmão, você tá me incomodando, você tá demais, viu? Você, ó, sua vida. Será que a gente não poderia ter evitado assim algumas coisas? Eu falei pra você, acho que até ontem, eu acho que é impossível você entender o que acontece no Brasil sem a componente internacional. Pra mim tá cada vez mais claro que tudo o que aconteceu de importante na história deste país, além dos agentes internos, houve dedo dos agentes externos, e os agentes externos, na maior parte do tempo, você olha, se você olhar hoje, nem estariam alinhados a essa agenda globalista. Óbvio que tiveram também outros, não faltam materiais diversos, mas vejam tudo que está acontecendo, vejam as movimentações do governo Lula, vejam as agendas que o Lula está tentando implementar e se perguntem, né, o que é que os nossos representantes estão fazendo para tentar barrá-las? A gente não teve nenhum tipo de resistência, por exemplo, ao mercado de créditos de carbono. Passou sem nenhuma resistência, nenhuma, zero, zero. E no Senado ainda passou com unanimidade, com votos dos senadores da direita, inclusive do líder da direita. Reflita sobre isso. Qual o país que vocês querem? A gente precisa ampliar um pouco o escopo de debate, de críticas, entender por que as coisas deram errado e, cara, tá, a partir disso, o que a gente pode propor? O que a gente pode fazer? Que para de leis? Começar a discutir algumas coisas, porque às vezes, se a questão dessa luta pela liberdade não tá indo tanto à frente, vamos tentar então ter algumas vitórias, alguns avanços em outras áreas que também estão causando problemas. Vamos colocar o Brasil em destaque. Porque, para mim, tá mais do que claro. Existe, assim, é uma fórmula. Assim como tem aquela fórmula. Não, eu vou falar aquela fórmula do pessoal que vai pra rua, provoca, grava uns vídeos, grita da mita e aí ganha destaque. Tem uma fórmula para você formar lideranças. É sempre a formação internacional, bota um dinheirinho, abre umas portas, bota pra você rodar, te patrocina, e aí depois a imprensa abraça, porque a imprensa também tá toda macomunada, e vida que segue. Esse é o Guilherme Boulos. É daí que ele aparece, é daí que ele sai. Nada que acontece neste país você vai conseguir entender sem a componente internacional. Pode ter essa convicção. Por hoje é isso. Não dei play em nenhum vídeo, né? Não teve nenhum vídeo. Enfim, tem o vídeo do Milley. Mas você já viu esse vídeo? Nem vou mandar no Telegram. Vou mandar só o link lá. Mas se inscreve no Telegram de qualquer forma. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais um pouquinho, pode se inscrever no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. Tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br, onde vamos registrar tudo isso pra história. Que daqui a 5, 10 anos a gente lembrar o que é que estava acontecendo. Como é que as coisas chegaram até esse ponto, né? Eu acho que mais do que nunca precisamos discutir verdadeiramente soberania nacional, porque tá claro, né, que o Brasil tá passando por sérios ataques. E é isso. Aquele grande beijo e abraço, compartilha, volta amanhã. Fui.